Bom dia, irmãos e amigos, graça e a paz de Deus seja connosco. Vamos então abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, e vamos ler os 39 versículos que compõem este capítulo. Vamos ler. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. E angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me o dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando o teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. E quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Balazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei.
Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir connosco a Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, e então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. E iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não penso, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon. Pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não tema, pois, agora na cabeça, ó rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho, por trás dele, pelo lado do monte, e então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os teus filhos, eis aí vêm os filhos do rei. Segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram, também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, e Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gessur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Até aqui a leitura do texto. Quase que nos apetece respirar fundo depois de ler este relato. Um texto tão negro, um texto tão difícil de ler, um texto onde não há alegria, não há prazer, apenas pecado, apenas desobediência, apenas dor. Depois de lermos os capítulos 11 e 12, que lemos nas últimas 2 semanas, depois de vermos como Davi cai em pecado olhando para aquela mulher que não era a sua, como Davi persiste, vamos dar um bocado de tempo, senão vamos nos distrair, esperemos que seja rápido. Como Davi persiste neste pecado, não só estabelecido com Batseba, mas em todos os processos que ele faz a seguir com Urias, até que Batseba se torna a sua esposa, vemos como isso foi desagradável perante o Senhor. Pareceu mal aos olhos do Senhor tudo aquilo que Davi fez, e claro que pareceria mal. Na última semana vimos como Deus, de uma forma sublime, explica a Davi, através do profeta Natã, como era injusto aquele procedimento e como era tenebroso o pecado que ele estabeleceu com Batseba. Davi arrepende-se, mas há 2 versículos que ficam na nossa mente no capítulo 12 e que fazem a ligação para este capítulo, e atrevo-me a dizer não só para este capítulo, mas para os capítulos seguintes que vêm a seguir. Diz o versículo 9 do capítulo 12: porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mau perante Ele.
a Urias, o Eteu, feriste à espada, a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amnon. Agora, pois, estes são os versículos, primeiro 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste. Não se apartará jamais a espada de tua casa. E ainda o versículo 11, assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Quando olhamos para este capítulo 13 que lemos, nós pensamos, qual é a utilidade deste capítulo? Para que serve nós olharmos para este capítulo, estudarmos este capítulo, estas ações destas pessoas que aqui estão, e já lá vamos? Qual é a utilidade para a minha fé deste capítulo? Quando nós, como presbitério, como pastores da igreja, achamos e entendemos e queremos transmitir à igreja que a pregação expositiva é importante, este capítulo é uma prova de que a pregação expositiva é importante. Nós podíamos pregar o capítulo 11 ou o capítulo 12 isoladamente, mas não poderíamos pregar o capítulo 13 isoladamente, porque o capítulo 13 em si só quase não tem nada para nos dizer. Mas quando ele é incluído em toda a história, em todo o cenário bíblico, e é isso que é pregar expositivamente, ele faz todo o sentido e tem muito para nos ensinar. Se calhar as temáticas incluídas neste capítulo nunca seriam tidas em conta se nós não pregássemos expositivamente. Se não quiséssemos ir correndo o texto bíblico e perceber o que o texto bíblico tem para nos dizer. Portanto, há grandes e há muitas riquezas na pregação expositiva. Não há desvantagens. Quando olhamos para este capítulo, vemos várias personagens vir à tona. Vamos destacar 4 nesta meditação: Amnon, Jonadab, Absalão e por fim Davi. Temos ainda uma grande personagem que é Tamar, que é vítima de todo este processo. Não vamos tratar não porque ela não tenha importância, mas a nossa ideia é olhar para os maus procedimentos destes homens e retirar ensinamentos deles. Mas Tamar é também uma personagem. Pedi ao Filipe que colocasse ali uma imagem. A partir deste capítulo 13, nós vamos começar a tratar alguma coisa, ou bastante, acerca... Está ali a família de Davi, mas se calhar era melhor estar ali entre aspas, família de Davi. Porque de família isto tem muito pouco. Nesta imagem nós temos as mulheres de Davi, na linha de cima: Mical, Ainoã, Abigail, Maca, Agite, Abital, Eglá, Batseba e Abissag, que há dúvidas se foi de facto esposa de Davi. É uma mulher que aparece no final da sua vida, que diz o texto que o consola. E depois nós temos os filhos: Amnon, Daniel, Absalão, Tamar, Adonias, Fatias e Trião, o filho falecido com Batseba, Simeia, Sobab, Natã, Salomão. Destes são conhecidos as esposas, e depois em baixo ainda há uma série de filhos que não são conhecidas, as mães, ou seja, com quem Davi teve estes filhos. Isto não é uma família, pode-se dizer que é uma descendência, algo acerca de como Davi levou a sua vida. Mas é importante percebermos, e este capítulo já nos leva à necessidade de entendermos, estão aqui presentes Amnon, filho de Ainoã, logo o primeiro filho que aparece, que é o primogênito de Davi. Estão presentes Absalão e estão presentes Tamar. Desde o texto bíblico que temos estudado Samuel, há uma questão que tem vindo à tona, que é a poligamia de Davi. Porquê é que Deus permite que de facto Davi tivesse tantas mulheres?
estão ali 9 mulheres de Davi. Ele ainda vai estar longe, ou está muito longe do seu filho Salomão. Que teve quantas, diz o texto bíblico? 700 e 300 concubinas. Portanto, Davi ainda está longe do seu filho Salomão. Mas a poligamia não era algo aprovado pelo Senhor. Era algo aceite naqueles dias. Pelos povos circundantes de Israel era algo perfeitamente aceito e normal. Mas para o Senhor não era. Não é perder tempo ir a Deuteronômio, ler aquela passagem que está ali no capítulo 17, em que o Senhor estabelece preceitos, ou estabelece princípios acerca do que era ser um rei sobre Israel. E vamos ver como Davi não os vive, não os demonstra. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, exatamente, é o que está ali, diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E o texto continua. Mas já vemos que Davi falha. Falha neste preceito que o Senhor estabelece. Não era propósito de Deus. Não era algo aceito por Deus que Davi tivesse muitas mulheres. Nunca é. Mas isso acontece. Isso acontece. Percebemos, e a palavra de Deus é clara quanto a isso, que as imperfeições do homem estão sempre a ser reveladas pelo texto bíblico. E esta é mais uma delas, de Davi. Davi não cumpria aquilo que Deus queria para a sua vida neste propósito. E este é um dos primeiros passos em falso de muitos que Davi dá no que diz respeito à sua família, ou àquilo que Deus esperava nele. Mas vamos então olhar para as 4 personagens, depois voltaremos no fim a falar de Davi e da sua família. A primeira personagem que este capítulo nos apresenta é Amnon, filho de Ainoã, o primogênito de Davi. Amnon era, então, sendo primogênito de Davi, o principal candidato ao trono. Numa monarquia, assim é que acontece. Amnon seria o principal candidato a ser rei sobre Israel depois de Davi. Mas aquilo que vemos Amnon aqui fazer neste capítulo é ter uma paixão doentia. Diz o texto que ele nasce dentro dele uma paixão por Tamar, sua meia-irmã. O texto nos diz que é irmã de Absalão, mas de facto é meia-irmã de Amnon. Se Amnon é filho de Ainoã, Tamar é filho de Maca, junto com Absalão. E diz-nos o texto que se angustiou Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. É aquelas paixões, ou quase podemos dizer paixonetas, não é? Que muitas vezes vêm ao coração do homem. Do homem no sentido abrangente, homem e mulher, mas neste caso, claro, é uma paixoneta que Amnon tem. Mas é uma paixão doentia. Leva-o a adoecer, até porque ele olhava para esta mulher, sua meia-irmã, e achava que era impossível ter a sua irmã como esposa ou tomar esta mulher para si. E então ele, perante este sentimento, perante este desejo que é de alguma forma proibido, nasce nele uma doença relacionada com este amor. Aparece Jonadab, já vamos a seguir tratar dele, mas Jonadab dá-lhe uma ideia que ainda é pior do que este sentimento que estava no coração de Amnon.
Mas aceitando a ideia deste seu amigo Jonadab, Amnon prepara um plano para chamar Tamar à sua presença, coloca o rei Davi, o seu pai, neste processo, e ele consegue que Tamar venha à sua presença e lhe prepare bolos ou pão para ele comer. Perante a presença de Tamar, Amnon exige que fique junto apenas só com ela, dá instruções para que aqueles que estavam junto dele saíssem, e ele toma a sua irmã à força, mesmo contrariamente aos conselhos dela. Justa neste episódio. Ele diz: o que é que vais fazer? Não me forces. Não se faz isso em Israel. Isto nos diz que à volta isto seria normal, o incesto, é isto que se chama. Mas em Israel não era uma prática normal. Não se faz isto, não faças esta loucura, diz Tamar a Amnon. Onde é que eu iria com a minha vergonha? Eu nunca mais poderia sair de casa, diz Tamar. E tu serias considerado um louco. Agora, pois, pede ao rei que me dê como tua esposa. É isso que Tamar está a dizer. Ela até apresenta esta solução, para que tal coisa tenebrosa não aconteça. Talvez, estou certo que o rei não me negará a ti, diz Tamar a Amnon. Mas Amnon não toma caso disto, não dá ouvidos ao que ela diz o versículo 14, e sendo mais forte que ela a toma, deita-se com ela. Mas pior é que depois disto, dentro de Amnon, o que era amor torna-se aversão, torna-se ódio, torna-se repulsa, e ele já não quer mais Tamar. E dá ordens para que ela saia dali para fora. Ela volta a insistir com ele, volta a tenta dar-lhe algum juízo, e diz: meu irmão, o que tu vais fazer a seguir ainda é pior que aquilo que já me fizeste. Por favor, não faças isso. Porém, ele não quis ouvir. E deu ordens ao seu servo e diz: deita fora esta. Deita fora esta. E fecha a porta após ela. Um amor explosivo torna-se um ódio consumado. Ele trata a irmã como um lixo. O pecado faz parecer, ou faz-nos convencer, que as nossas necessidades são a coisa mais importante do mundo. O pecado faz-nos convencer, ou faz-nos estarmos quase certos de que nós precisamos mesmo de determinadas coisas quando nós não precisamos. E Amnon tem uma posição neste capítulo que nos incomoda bastante. É tenebroso aquilo que Amnon faz. No entanto, além de Amnon, temos Jonadab. Jonadab é sobrinho de Davi. Ele diz o texto, versículo 3, que Jonadab era filho de Simeia, irmão de Davi. Portanto, Jonadab era sobrinho de Davi. E era alguém que estava ali presente na família. Era alguém que tinha a oportunidade de dar conselhos. Tinha a oportunidade de dizer umas coisas. Tinha a oportunidade de falar ao ouvido deste, ao ouvido daquele. Em pensar algumas coisas que não eram o melhor. Diz o versículo 3 que Jonadab era muito sagaz. Muito sagaz. Então, quando ele sabe que Amnon está a sentir um sentimento por sua irmã, uma paixão doentia, ele diz: olha, a ideia vem dele. Porquê é que tu não te finges doente e quando o teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Jonadab não diz a Amnon para tomar a sua irmã à força para si. Mas Jonadab prepara o caminho de uma forma horrível, perspicaz, sagaz, cheia de pecado, cheia de má intenção. E nós começamos a ver, e já estamos a perceber, como é esta família de Davi. Como isto está. Como isto é tão mal frequentado.
como os filhos de Davi, ou o filho de Davi, Amnon, e todas as pessoas que estão ali à volta, como há tanta perversidade neste meio onde Davi está. Jonadab é um parente perigoso, é um conselheiro perverso. Ele não só está presente no plano de tomar Tamar, ou sugere a Amnon uma forma de tomar Tamar para si, como no segundo episódio que lemos, quando Absalão se vinga de Amnon, quando chama o rei e os filhos do rei para virem à sua casa, quando ele tosqueava, ele quis dar uma festa ou quis preparar alguma coisa, e aproveita essa oportunidade para matar Amnon, já lá vamos. Jonadab não está lá na casa de Absalão, mas está onde? Está junto de Davi. E a certa altura chega aos ouvidos de Davi: olha, Absalão matou toda a gente. Davi, como nós lemos, não foi à casa de Absalão, mas deu instruções ou permitiu que Amnon fosse e outros filhos. Então alguém vem e diz: Davi, Absalão matou todos os teus filhos. E Jonadab diz: não, calma, isso não é verdade. Não estando lá, não se fazendo presente na casa de Absalão, mas ele sabia o que estava a acontecer. Ele diz: não, Davi, tem calma. Absalão não matou todos os teus filhos, só matou Amnon. Só matou um, só. E matou porque desde o momento em que Amnon tomou Tamar para si, nasceu dentro um ódio. Nasceu dentro um ódio, diz o versículo 32, pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Portanto, vemos esta personagem, Jonadab, também a emergir no texto e a revelar a perversidade que está presente na casa, na família, se é que podemos chamar família, de Davi. Intriga, planos maquiavélicos só para o mal. A terceira personagem que o texto nos revela é Absalão, filho de Maca, irmão de Tamar, como já vimos. E a primeira vez que o texto nos refere a Absalão é logo posterior ao ato de Amnon contra Tamar. Absalão recebe a sua irmã, percebe a sua angústia, a sua dor, quando ela toma cinza sobre a sua cabeça, quando ela rasga a túnica talar que era dada às filhas do rei. Quando ela pôs as mãos sobre a cabeça, ela foi andando e clamando, sofrendo no seu coração. E Absalão aborda a sua irmã e diz: o que é que aconteceu? Esteve Amnon contigo? E logo o primeiro conselho de Absalão para a sua irmã Tamar é estranho. Quando ele diz: ora pois, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão. Absalão recomenda a Tamar que se cale perante tamanha injustiça, que não acuse o seu irmão de tamanho ato que atenta à sua dignidade como pessoa, como mulher. Encobrir um ato destes não é tão grave, mas é muito grave. É estar relacionado com o pecado em si. Parece-nos dar-nos em crer que Absalão faz isto para ele próprio se vingar de Amnon, para ele próprio assumir essa responsabilidade. Mas esta recomendação ao silêncio nunca é boa. Nunca. Perante tamanho ato nos nossos dias de abuso sexual, de abuso como o que o texto nos diz, o silêncio nunca é bom conselheiro. Até porque falamos hoje em dia de um crime. Um crime tem que ser denunciado. Nós temos a responsabilidade de denunciar crimes. Nem todos os pecados são crime, mas este pecado é crime. Mas mesmo que não fosse crime, absorver, silenciar um pecado é pecar. E Absalão recomenda à sua irmã o silêncio, numa atitude errada.
Não se angustie o teu coração por isso, diz Absalão. Como se fosse possível. Como se fosse possível Tamar não ficar angustiada no seu coração após a sua vida ter sido destruída. Uma mulher violentada, abusada por um homem naqueles momentos, naqueles dias, naquela sociedade, ficava totalmente condenada para o resto da sua vida. Totalmente condenada para o resto da sua vida. Portanto, recomendar a Tamar que o seu coração não se angustiasse por isso é uma brincadeira. Assim ficou Tamar, esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Passados 2 anos, diz o versículo 23, passados 2 anos deste episódio, o pai da paz, que é o significado do nome Absalão. O nome Absalão significa pai da paz. O pai da paz transforma-se no filho do ódio. Percebemos que ele alimentou uma guerra no seu coração durante este período, durante 2 anos, relativamente ao seu irmão. Neste momento ele tem um propósito, apenas um propósito: livrar-se de Amnon, vingar-se de Amnon, matar Amnon por causa daquilo que ele fez a Tamar. Mas será que é só por causa daquilo que ele fez a Tamar? Ou quando nós olhamos para a descendência de Davi, convinha ou poderia ser conveniente a Absalão, um dos seus irmãos mais velhos, desaparecer? Seria interessante se Amnon deixasse de existir. O seu caminho para o reinado estaria mais próximo. Então, parece-nos que Absalão junta uma coisa à outra e ele vinga-se. Mas vinga-se não de uma forma impensada. Talvez se Absalão, ouvindo o que Amnon fez à sua irmã, Absalão, munido de grande raiva no seu coração e grande ira, ele saía de sua casa e de uma forma instintiva ia ter com Amnon e o matava na hora. Isso podia ser uma reação de Absalão, mas não é isso que acontece. Absalão pensa o seu plano durante bastante tempo, 2 anos. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Balazor, diz o versículo 23, e convidou todos os filhos do rei para vir à sua casa. O rei diz: não vale a pena nós irmos todos. Isso vai ser muito pesado para ti, Absalão, mas faz a festa. Faz isso. É isso que significa a bênção de Davi. Davi aprova que, de facto, Absalão fizesse aquela festa, mas não vamos todos juntos para não sermos pesados. Mas Absalão insistiu. E depois ele disse uma coisa a Davi, ele diz: bem, se tu não queres vir, ou se não vêm todos, pelo menos deixa vir Amnon. Pelo menos deixa vir Amnon. Porém o rei lhe perguntou: para que querias que ele fosse contigo? Mas ele insiste. E Davi deixou ir Amnon e todos os filhos do rei. Então depois Absalão dá ordens aos seus servos para, quando Amnon estivesse distraído com a comida, com a bebida, quando o seu coração estivesse alegre, eles iriam, a mando dele, matar Amnon. E assim o fizeram. Assim o fizeram. Os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado, diz o versículo 29. E então a festa acaba. A festa acaba. Todos os filhos do rei se levantaram, como cada um montou o seu mulo e fugiram. Assassinato. Absalão mata Amnon. Quando olhamos para o pecado de Davi com Batseba e olhamos para este episódio, podemos fazer o seguinte exercício. Há mentira no pecado de Davi com Batseba? Respondam. Há. Quando olhamos para estes 2 episódios, há mentira nestes 2 episódios? Há. Há um planeamento pecaminoso no pecado de Davi e Batseba? Há. Não só em trazer Batseba para a sua presença, mas tudo aquilo que ele faz a seguir com Urias. Já vimos. Há um planeamento pecaminoso nestes 2 episódios? Há.
Há cobiça. No planeamento ou no pecado de Davi com Batseba, há cobiça. Há cobiça nestes dois episódios? Há assassinato? Há. Em ambos. Há morte? Há. Em ambos. Este texto também nos fala muito de Davi e daquilo que ele é. Ou daquilo que ele está a ser na sua família, ou podemos chamar na sua casa, na sua descendência. Se quando olhamos para o primeiro livro de Samuel, nós vemos Davi ser apresentado como um valioso guerreiro, alguém ungido, preparado por Deus para ser rei, alguém que, se Saul derrotava ou matava inimigos, Davi derrotava milhares desses inimigos. Um valente rei, um valente soldado, assim, melhor dizendo. Um valente guerreiro. Davi é apresentado assim. No segundo livro de Samuel, começamos a ver Davi como rei. Finalmente ele é aclamado rei, primeiro de Judá, depois sobre todo Israel. E é um grande rei. Mas se nós podemos dizer que ele é de facto um grande soldado, um grande guerreiro e um grande rei, nós temos que dizer que ele é um pequeno, muito pequeno pai. Muito pequeno pai. Ele pode ser um bom rei, pode ser um bom guerreiro, mas está a ser um péssimo pai. Quando olhamos para o texto, que já fomos lendo relativamente às outras personagens, primeiro nós começamos logo a ver no versículo 7 como ele é ingênuo, como ele não percebe aquilo que Amnon quer de Tamar. Então Davi mandou dizer a Tamar: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe a comida. Davi colabora com isto. Davi não percebe que aquilo que Amnon quer é ter a sua irmã na sua presença. A expressão de Amnon no versículo 6, prepara 2 bolos à minha presença, tem uma conotação romancista. Uma mulher que preparava 2 bolos na presença de um homem, isto era uma preparação para o romance. No original, isto significa isto. A resposta de Davi é: vai à casa de Amnon e faz-lhe comida. Não sabemos se Davi percebe o que Amnon quer e tenta reduzir ou tenta dar instruções para que não faça aquilo que Amnon quer. Mas Davi colabora, pelo menos é ingênuo. Não percebe o perigo que está perante a sua casa, perante a sua filha. Não percebe o perigo que Amnon está, ou o pecado que Amnon tem dentro do seu coração. Depois disso, diz o versículo 21, que ouvindo o rei Davi todas estas coisas, tudo o que aconteceu entre os seus 2 filhos, meios irmãos, diz que muito se lhe acendeu a ira. Ele ficou irado, chateado, como qualquer pai. A questão é: o que é que ele fez com essa ira? O que é que o texto nos diz que Davi fez consequência deste ato de Amnon? Nada. Aparentemente nada. O texto não nos diz nada. Ele apenas se irou. Não vemos Davi a castigar Amnon de forma alguma, a exercer disciplina sobre o seu filho, o seu primogênito filho. Nem tampouco vemos Davi a dar consolo a Tamar, a dar amor, cuidado por alguém que tinha sido violentada. Não vemos Davi a chamar Tamar para a sua presença, nem nada disso. Portanto, Davi nem disciplina aquele que peca, não castiga aquele que desobedece e que caminha em pecado, nem ama, cuida e consola aquele que precisa de amor ou aquela que precisa desse amor, desse conselho, desse amor e desse consolo. Não é essa uma das funções de pai? Davi parece ser muito valente para com os de fora, para com o seu reinado, para com os seus inimigos, mas muito fraco para com os de casa.
Davi omite-se da correção e Davi omite-se do consolo. Este texto fala-nos muito da responsabilidade que um pai e que uma mãe têm na sua casa. Este texto fala-nos muito, como o título da mensagem, de cuidado parental. Do que é que Deus espera acerca de um pai? E quando digo pai aqui, coloco no pai e mãe. Sabendo, no entanto, que o pai tem uma responsabilidade como líder espiritual, é isso que a palavra de Deus nos diz, é nisso que nós queremos. Do pai é chamada a responsabilidade de guiar e dirigir a sua família no propósito de Deus e na fé e na confiança em Cristo Jesus como seu Salvador e depois de toda a família, se assim for. E Davi não faz isso. Não percebemos que Davi está a fazer isso. Então concluímos e caminhamos para concluir com algumas coisas que Deus espera de nós, das nossas famílias e de nós como pais, como progenitores, mas mais do que progenitores, pais que têm a responsabilidade de educar a Deus. Primeiro aspecto: a procura da santidade e a repulsa do pecado são uma responsabilidade parental. Como pais, nós precisamos de procurar incessantemente a santidade e como pais precisamos de procurar incessantemente retirar o pecado da nossa vida e da nossa casa, da nossa família. O pecado não pode ser uma coisa normal na nossa família. E cabe aos pais ter esta responsabilidade, ou este papel de avaliar o seu procedimento como pais, avaliar o procedimento da sua família e perceber se é um procedimento santo ou se há pecado que não é confessado, que é aceite, que é normalizado. Mesmo quando os nossos filhos são incrédulos, e todos nascem assim, mas mesmo que, sendo os nossos filhos adultos ou adolescentes, que ainda não confessaram a sua fé em Cristo Jesus, ainda não vimos da parte deles um arrependimento dos seus pecados e uma confissão pública da sua fé, mesmo quando isso ainda é uma realidade nas nossas vidas, nas nossas famílias, eles devem ser impactados pela vida santa dos pais. É nossa responsabilidade impactar a vida dos nossos filhos com vidas santas. Porque é muito provável que os pecados de uma geração sejam copiados pela próxima. Quando nós olhamos para estes episódios, nós vemos uma cópia. Foi o exercício que fizemos há pouco. Aquilo que Davi fez com Batseba naquele episódio não é o episódio que é copiado, mas os pecados são copiados. O mesmo procedimento, a mesma aceitação de algo que era condenado pelo Senhor existe na casa de Davi, porque ele assim o viveu. Ele viveu de uma forma e os seus filhos ou a sua casa copiaram esta forma. O pecado, apesar de ter sido perdoado, como nós vimos no capítulo anterior, no último domingo, o pecado foi perdoado. Davi confessou o seu pecado, houve consequências, como os versículos que lemos há pouco. Deus diz: não mais se apartará a espada da tua casa. E aquilo que nos dá a entender é que Davi, mesmo tendo confessado o seu pecado e arrependido dele, ele não fez o trabalho que era necessário fazer na sua casa, expulsando o pecado para fora. Ele permitiu que o pecado continuasse a ser uma normalidade na sua casa e na sua família, com os seus filhos e com todos aqueles que estão à sua volta. Vidas santas, irmãos, não garantem santidade. Não nos enganemos. Não é porque a vida dos pais é santa que automaticamente a vida dos filhos vai ser santa. Não é. Mas vidas santas deixam um legado, deixam um exemplo para as gerações seguintes. Marcam a diferença. E os filhos veem isso. Os nossos filhos veem isso.
Segundo aspecto, os nossos filhos precisam tanto de ver pais que disciplinam, como precisam de sentir e experimentar o amor desses mesmos pais. Não há uma medida da disciplina e do amor. Não. Mas o amor de um pai pelo filho não pode ser impedimento para que o pai discipline. O amor de um pai para com um filho e o sentimento que ele nutre para com o filho, que é normal, nunca deve ser um impedimento para que haja correção. Talvez Davi amasse demais Amnon. Talvez Davi tivesse expectativas demais acerca de Amnon, acerca do que ele poderia ser. E isso impediu de o disciplinar, de o corrigir e de apontar o seu erro. Então não permitamos que o nosso amor nos impeça de disciplinar, de corrigir e de trazer perante a face dos nossos filhos o seu pecado. No entanto, não disciplinemos de tal maneira e de forma tão incessante que eles nem percebam que nós os amamos. Amor, cuidado e consolo é aquilo que os nossos filhos esperam receber dos seus pais. Eles não vão receber isto do outro lado. Há disciplina, mas também tem de haver amor. Nisso está o amor de Deus, que disciplina porque ama. Nisso está o amor de Deus. A disciplina está sempre relacionada com o amor que nós temos e nutrimos por eles. Aliás, é porque os amamos. É porque um pai ama um filho que o disciplina. Porque quer que ele mude. Porque quer que ele deixe o seu caminho e volte ao caminho que Deus tem para ele. Por fim, e concluímos. Nós podemos ter 1001 ministérios, 1001 responsabilidades, 1001 cargos. Podemos ser os melhores em tudo aquilo que fazemos. Podemos ser bem-sucedidos em todas as nossas ações. Mas se falhamos em casa, falhamos em tudo. Se fracassamos em casa, nós fracassamos em tudo. Não há nada mais importante na nossa vida, que é o ministério que Deus nos deu como pais. De ser um exemplo, de ter vidas santas e que os nossos filhos sejam impactados com isso. Se fracassamos em casa, fracassamos em todo o lado. Davi era um excelente rei, um excelente soldado, um guerreiro valente, admirado por todos. Mas quando olhamos para a sua casa, terrível. Podemos ser muito bem-sucedidos em muitos cenários da nossa vida. Mas se fracassamos no propósito de Deus que Ele tem como pais, fracassamos em tudo. No livro Pais Fracos e Deus Forte é desenvolvida esta ideia. Criar bons filhos é totalmente impossível. Criar bons filhos é totalmente impossível. Porque, a menos que eles sejam atraídos pelo Espírito Santo para confessarem a sua fé em Cristo Jesus e serem trazidos pelo Evangelho para a salvação que há em Cristo Jesus, nós não podemos criar bons filhos. Nós não podemos criar bons filhos. Não temos a capacidade de criar bons filhos. O único que tem capacidade de criar bons filhos e de fazer dos nossos filhos bons filhos é aquele que é bom, Deus o Pai, que entregou o seu Filho bom para morrer em nosso lugar. Não há nenhum método, não há nada que nós possamos fazer, irmãos, não nos convençamos disso, que vai garantir que os nossos filhos se vão tornar bons aos olhos de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Deus e do Pai bom. Nós não somos. Mas Deus quer usar-nos. Deus deu-nos essa responsabilidade. A nossa esperança está nele. A nossa esperança, ou a esperança de nós vermos nossos filhos nos propósitos, nos caminhos de Deus, não está em nós. Desenganemo-nos. Mas está em Deus, que é bom e perfeito. Só nele. Então que coloquemos a nossa fé naquele
que é bom, perfeitamente bom. Que Deus abençoe a sua igreja, abençoe as nossas famílias, as famílias desta igreja, que são a base, irmãos, da igreja. São a base da sociedade, elas também são a base da igreja. Não há uma igreja saudável sem famílias saudáveis. Não há uma igreja saudável sem casas saudáveis. A Deus toda a glória.